tocar uma outra bola aí para você, meu tetra, pelo seguinte, tô olhando aqui para baixo, estava colhendo informações. E a informação é a seguinte, Mateuzinho topou ser emprestado ao Corinthians. Que lateral bom. direito do Flamengo tinha dito não para o Bragantino, possivelmente envolvido no... Excelente notícia, galera! É sinal que no mochilão da Europa vem lateral direito também, cara. Ó, é um sinal, hein? Muito bem, vamos começando aqui este corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil com essa notícia boa. Mateuzinho vai para o Corinthians. Já disse sim para o Corinthians, né? E se Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa neste momento, é porque tem lateral direito em negociação. Boa notícia, né? Então já chega aí deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. As imagens são da ESPN, link na descrição. Negócio pelo Léo Ortiz e agora o Corinthians quer esse 7º reforço, está reforçando sua defesa, tem o Fagner ali como lateral titular, mas está em busca na posição e o negócio seria por empréstimo. Dessa vez o lateral direito entende que tem condição de brigar pela titularidade ali com o Fagner e por isso o Corinthians sim interessa a ele. Toco a bola para você para saber o que você acha desse negócio. Olha, assim, se for concretizado, né, assim, eu não acreditava muito que o Flamengo ia emprestar jogador, mas é um setor que, na minha opinião, o Flamengo fazendo essa movimentação é porque nesse mochilão da Europa vai estar conversando com alguém desse setor, porque os dois são jovens, Mateuzinho e Wesley, bons jogadores, mas é um setor que, desde a saída do Rodilindo, ficou uma carência. O teve um momento bom, mas, o Mateuzinho teve um momento bom, se machucou, se lesionou. Entra o Wesley, garoto também, muita parte ofensiva, mas um pouco de dificuldade na parte defensiva, ainda sendo lapidado, e o Varela não encaixou. Então, pode ser que o Flamengo, de repente, tope isso, porque dá minutagem para ele, vai para um time enorme, né, nível aí do Flamengo de repercussão, de visibilidade. O Corinthians é igual ao Flamengo. Então, assim, por isso que, de repente, Corinthians, vê uma possibilidade de jogar, já que o Fagner... né, não consegue jogar o ano todo, normal, um baita de um profissional, um cara espetacular, a história, mas é um cara que vai ter jogos que não vai estar, e o Mateuzinho, eu acho que pode ser um baita de um reforço. Se isso acontecer, é bom jogador, um novo ar, nova casa, novas possibilidades. No Flamengo, de repente, não ia jogar tanto, de repente não vai jogar tanto, e eu acho que o Flamengo, nesse mochilão, está olhando para esse lado direito, sim. Não é só a lateral esquerda, não. Tem a lateral direita também. Boa análise. Já vou chegar nesse mochilão do Flamengo, aí a gente debate aqui se tem um lateral direito aqui, que hora nessa que chegar, mochila. Mas só para a gente olhar o prisma, tá com o pensamento. É um pensamento... Bom, eu acho que... Foi buscar o Rodinei. Assim, tá se falando pouco, até porque o cara deve estar muito bem lá. Mas o Zinho tocou o nome do cara aí. Vai? Cara, cantei a bola aqui. Tá ao vivo, galera. Eu não assisti ainda, mas pode ser, pode ser. Quem sabe o Rodinei retornando. Não deixa a gente curioso também, Rodinei. De volta? Se eu sou o Braz, se eu sou esses caras aí... mas eu falei, só se ele estiver muito bem lá, ele tá no Fenerbahçe, né? Não, ele tá no outro. Olympiacos. Só se ele estiver muito bem lá. Ele foi o melhor jogador grego da última ele tá bem no Olympiacos. Mas então, já ganhou a graninha dele, já tá lá, já tem o quê? 1 para 2 temporadas, né? Não sei se eu acredito nisso não, hein, Silas? É porque se eles eu não também forem, não. alguém vai. Alguém daqui? Eu acho. Ih, rapaz, é informação? É, mais ou menos. Não é que a gente informação. vai puxando, Pode colocar aqui embaixo no GC fazendo sim, favor. parece que o Silas tá em... Silas, 2 pontos. Até porque... Time brasileiro interessado em Rodinei. Pode botar aqui. Até porque quem lançou o Rodinei fui eu, né? Então eu tenho, assim, eu gosto de quando falo do Rodinei, porque eu tenho um dedinho lá
né? E um menino fantástico, um menino que tem uma história de vitoriosa também, não é parecida com a do Vini Júnior, porque jogou mais aqui no Brasil, mas um cara que venceu também muito preconceito, quando vai para o Inter, quando volta, e assim, tapou a boca de muita gente, né? Que não queria, que não gostava, e acabou que todos os passes dos gols importantes do Flamengo em finais foi ele que deu, né? O Gabigol que o diga, né? Então, assim, é um jogador... E outra, deixou uma lacuna naquela lateral do Flamengo, que até agora nós estamos falando disso, né? Ô, Pascoal, vou fazer igual a gente fez com o Augusto Melo, presidente do Corinthians, quando ele veio aqui. A gente muda rapidinho e volta na pergunta. Muda rapidinho e volta na pergunta. Eu vou pescar o Silas aqui de volta, já que ele gosta de pegar aqueles peixões lá nas horas de folga. Eu vou pescar o Silas aqui de volta. Eu quero só te ouvir sobre esse negócio do prisma do Corinthians e do Mateuzinho, né? Que acha que pode brigar ali com o Fagner pela posição. O Mateuzinho não topou ir pro Red Bull Bragantino por iniciativa própria. Sim. Né? Eu não quero, não, isso aí eu não quero. Quando fala do Corinthians, eu tô querendo. Acho legal esse posicionamento dele no que se refere ao Corinthians, porque ele entende que dá para jogar, dá para disputar, e enxerga o Corinthians com uma outra perspectiva, né? O Corinthians montando um time, eu sou capaz de dizer para você o seguinte: o time do Corinthians hoje já é melhor que o do ano passado, mesmo ainda não contratando um centroavante e não contratando um jogador de velocidade para frente, mas já é melhor. Já é melhor que do ano passado. Eu acho injusto isso, porque se a gente olhasse no papel antes de começar a temporada, os dois times, a gente não ia dizer isso. Não, mas quando a gente viu no papel o time na temporada passada, a gente falou que o Corinthians ia ficar entre 8º e 10º. Ou não? Não. Eu disse, o Corinthians é para ficar entre 8º e 10º no Campeonato Brasileiro. Não, aqui tá aqui. Pode puxar aí. O Flamengo tem liberado o Rodinei. Bom, Marcos Braz está na Europa, né? A gente já viu esse cenário em temporadas anteriores, não está sozinho, está com outros membros da diretoria, viajando à Europa. Espanha, não sei se vai passar na Itália, tentar negociar com o Vinha, o lateral esquerdo, com a Roma. Então, Pascoal, a gente aumenta a lista. Será que tem um lateral direito nessa viagem para a Europa ou para você não precisa? Eu não tenho certeza que tem lateral direito nisso aí. Não tenho certeza. Aí vai muito do que o Flamengo tem a visão a respeito de aproveitar o Mateuzinho, ou de aproveitar o Wesley, ou de aproveitar o Varela. Certo? O Flamengo está tentando contratar, eu falei Palmeiras por conta do lateral esquerdo, o Matias Vinha, que jogou bola no duro no Palmeiras. No Palmeiras. Ele já saiu, ele foi para Roma. E, para minha surpresa, sabendo quem é o treinador da Roma, ele não consegue jogar com o Mourinho. E o Mourinho é um cara que prima por lateral. Sim. Ele não quer ele não gosta muito do lateral que passa todas. Ele gosta do lateral. E ele contrata o cara certo, o Matias Vinha, ele é lateral. Ah, mas ele aparece bem na área, Pascoal. Aparece. Ah, ele faz gol de cabeça. Fez gol de cabeça no Palmeiras. Ele bate bem de fora da área. Também é verdade. Mas ele não é um lateral, vamos dizer assim, frequente na linha de fundo. Não é chamado lateral submarino que passa todas, não. Não, mas aí é justamente a característica oposta ao do lateral que já existe no Flamengo, que é o Ayrton Lucas. Mas a minha surpresa é ele não jogar na Roma. Surpresa. Mas você acha que ele voltando para o futebol brasileiro, ele volta a render? Eu espero que sim. Eu espero que o Flamengo consiga fazer essa contratação. Porque ele seria o ideal. O Flamengo precisa não levar gol. Porque se o Flamengo não levar gol ele faz. Essa galera toda que ele tem ali, agora com o Cruz, que chegou, De La Cruz, Everton, Cebolinha, que voltou a jogar muito, Luiz Araújo, tudo. Olha o gol que o menino do Real Madrid faz contra o Atlético de Madrid na última bola do jogo. Ele ganha na corrida do goleiro, estava 80 metros atrás do goleiro, e chega na frente do goleiro e faz o gol que sacramenta a vitória do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Olha a importância de você ter caras rápidos. Então, o Flamengo, para mim, se ele não tomar gol, ele... E é o que o Corinthians está fazendo. Arrumando a cozinha primeiro, para depois ir na sequência. Até porque lá na frente custa mais caro também. Não. Mas o Flamengo não tem esse problema. O Vinha compõe perfeitamente aquilo que pensa o treinador do Flamengo a respeito de lateral. Porque ele vai ter um lateral que tem todas as condições de atacar, quando ele precisar do lateral atacando,
E com o Matias Vinha, ele tem todas as condições do lateral inteligente, que sabe dar um passo para dentro para ajudar na marcação como zagueiro, que sabe dar um passo para dentro para arrumar uma jogada ofensiva. Ele não é um lateral construtor. Não, ele não é esse cara. Ele não vai vir por dentro e arrumar a jogada. Mas ele é capaz de dar um passo para dentro para abrir espaço para o corredor, para o ponta. Ele é mais versátil nesse ponto, né? Ele entende melhor essa situação. Assim como eu vejo o Bruno Henrique jogando pela Chil, jogar o Bruno Henrique aberto pelo lado do campo, dá para jogar o outro lateral. Dá para jogar. Então, para vocês, a lateral esquerda continua sendo a prioridade máxima dessa viagem? Eu acho que a lateral esquerda é uma prioridade. O Flamengo tem a prioridade. O Flamengo, a gente escutou os dirigentes do Flamengo falando na semana passada. E eles falaram... começou a semana passada. Foi, não foi? Foi. E eles disseram claramente, o Bruno Spindel disse claramente, a gente vai atrás de um lateral esquerdo e vai atrás de um zagueiro. Mas isso foi antes da liberação do Mateuzinho, né, Zinho? E aí tem uma outra informação, Tetra, para te tocar essa bola, que é o Thiago Maia também está sendo liberado para acertar com o Internacional. Não vai fazer a pré-temporada e está sendo liberado para passar por exames médicos. Aí já tem um tal de Thiago Alcântara, que está surgindo como nome. Tem suas dificuldades, mas o Tite gosta desse nome, Tetra. Pega essas duas aí. Saídas e chegadas. Então, assim, já tem também o Alan, que é baita de um volante, né? Ver o que ele fez no Atlético Mineiro é porque, infelizmente, se machucou, mas foi cobiçado pelo Palmeiras, foi uma disputa Flamengo e Palmeiras, tentando a contratação. O Atlético também não queria liberar, queria que ele permanecesse. Jogadoraço, acho um baita de um jogador, mas teve o problema da contusão. O Éric Pulgar subiu de produção, já tinha o Thiago Maia. Ele retorna bem no final, mas ainda sem um ritmo, e não é o titular. Mas é um cara que vai ser muito útil para revezar com o Pulgar, né? Quando o Pulgar for convocado, ou o Tite analisando nos treinamentos, acho que ele que é um jogador de um nível altíssimo. Tá ali, eu lembrando do Alan, volante do Atlético Mineiro. Lembra do Alan quando jogava ao lado do Jair? Né? E depois o Jair sai, vem para o Vasco, ele continua ali, mantém a qualidade. Acho muito bom o volante. Mas surge essa coisa de uma conversa com o Thiago Alcântara, né? Jogador aí ainda jovem, né? 32 anos. Isso. Para o futebol de hoje, ainda com a idade boa, idade muito boa. A qualidade não se fala, né? Só não é um primeiro volante, é um primeiro volante. O estilo de jogo lá da Europa se joga até ele como um primeiro volante, que é o cara mais da saída de bola, da organização, da construção saindo lá de trás. Não é aquele primeirão. Dá para jogar. Não é o que o Tite gosta, Zinho, de repente, desse primeiro volante construtor, né? Para usar a palavra da moda, o primeiro volante que vai pisar na área. Ali para ele é segundo volante. Ele vai brigar com o Gerson, vai brigar para ser o homem da saída de bola. Para marcação, esse é Eric, esse é Alan. Esses são os que brigam pela marcação. Tem possibilidades, tem jogos para jogos, né? A gente está falando aqui, tudo bem, aquele jogo que você está jogando contra aquele time que vem para cima, mas aquele jogo no Maracanã, que o time fica lá atrás, você não precisa daquele primeiro volante só da marcação. Acho que ele consegue jogar ao lado do Gerson ou ao lado do Pulgar. Agora tem o Alan, volto a falar. Se o Thiago Maia vai sair, aí vai ter que buscar você tem que dar as opções para o treinador. Sai um jogador, entra o outro para ter elenco. Quando vocês falam da prioridade na lateral, é porque o Felipe Luiz encerrou a carreira, aí tem a prioridade de preencher o elenco. Eu não vejo que, assim, o Vinha é melhor do que o Ayrton Lucas. Características diferentes de lateral, mas, assim, é o que o Tite vai enxergar para um jogo. Eu acho o Ayrton Lucas muito bom. Inclusive, no primeiro semestre do ano passado, foi o melhor jogador do Flamengo. De todas as burradas dos treinadores que tiveram por lá, um cara que manteve o nível, que chegou à seleção brasileira, foi o Ayrton Lucas. Depois ele cai um pouco de produção. Mas ele continua sendo o titular.
Eu acho que a lateral direita, você tem 3, mas nenhum dos 3 dá uma confiança de titularidade para a temporada toda. Por isso que eu falei, para mim dos 3, o Mateuzinho em forma seria até o melhor. Mas se há a possibilidade de um empréstimo, para ter essa vaga de contratar um cara para ser o cara, o titular, e aí durante a temporada o Erle vai brigar, o Varela vai brigar, é a mesma coisa do lado esquerdo. É para dar opções para o Tite. Não vejo como uma prioridade, uma loucura, porque o Ayrton Lucas, para mim, é um baita de um lateral. Assim, laterais, ok, acho que precisa dos dois. O Flamengo fala em zagueiro, aí surge o nome do Thiago Alcântara, né? Só para a gente não deixar a ponta solta aqui. O que pode dificultar o Thiago Alcântara é que, primeiro, o que se estima que ele ganhe correspondente em reais seriam 5 milhões por mês. Ele está sem jogar desde abril, porque ele é um jogador que se lesiona muito, tem a questão de lesão, né? E aí seriam fatores para olhar e ver se existe esse interesse. O Mazinho, que é o pai do Thiago Alcântara, mora na Espanha. Aí surge o nome também do Luiz Henrique como uma outra possibilidade. Assim, o Flamengo está abrindo muito o leque dentro do elenco que já tem, porque os laterais eu acho que precisa, o zagueiro é aquela conta do Pascoal de 5 zagueiros. Um volante, se o Thiago Maia sair, eu consigo ainda entender. Quero saber de você, Silas, se é viável para a gente ir para o Luiz Henrique, porque aí eu já tenho dúvidas. Eu acho que se der certo, por exemplo, a vinda do Thiago Alcântara, o Alan perde completamente espaço naquele meio-campo do Flamengo. Porque se o Thiago Você acha que ele pode jogar de primeiro? Eu acho que... Não, ele é o cara que... Ele é um Toni Kroos. Ele é o cara que controla o jogo. Ele é um cara que lá na Alemanha, o que ele fez foi um absurdo. Na Inglaterra, o que ele fez. Controla o jogo. Agora, você tocou num ponto que o Flamengo talvez esteja liberando um Thiago Maia por conta das constantes lesões que ele teve. A gente sabe a capacidade do Thiago Maia. O Thiago Maia quase faz um gol no Maracanã, que ele dá um chapéu no cara, dá uma bicicleta. Se entra aquilo ali, ia ser o gol dos últimos 50 anos. Mas depois da temporada não tinha mais clima. O que se fala dos bastidores é que o clima ficou pesado, porque o Flamengo o envolveu numa negociação, ele não gostou, ele perdeu espaço. Então, é que internamente se entendeu que o ciclo dele ali tinha fechado. E ele já joga. O João Gomes estava suspenso na Copa do Brasil. Eu falei com o Dorival Júnior isso, e o Dorival falou, e o Thiago Maia joga com uma lesão. Então ele não estava rendendo aquilo que estava todo mundo acostumado a ver o Thiago Maia jogando. Eu concordo com o Zinho, eu acho que o Alan é um bom jogador, mas eu acho que pelo que aconteceu até agora, e o João Gomes e o Eric Pulgar, eles subiram muito o sarrafo para a parte técnica daquela posição. Então, quem chega no Flamengo hoje tem que render igual o João Gomes ou igual o que o Pulgar está rendendo hoje. Eu acho que o Alan não vai conseguir mais ser esse jogador, porque o Gerson dificilmente vai sair ali do meio. Para mim, o Alan só funcionaria com um volante, como o Zinho disse, o Jair. Um cara que pegava muito. Para quê? Para ele. Hoje, o Alan funcionaria para mim, time ganhando. O time está ganhando, bota o Alan lá para quê? Coloca a bola debaixo do braço, fica com a bola, toca aqui, porque o Alan não chuta para gol. O Alan é pequeno para cabecear. Então, assim, eu acho que ele está perdendo, não por culpa dele, obviamente, se lesionou, acontece, mas eu acho que se acontece do Thiago Alcântara vir, eu acho que para o Alan vai ficar bem difícil a vida lá. Porque aí você tem que pensar também, Zinho, é aquela conta que a gente faz de ano de Copa América, né? Que o Eric vai ser convocado, vai passar um tempo fora, não é a data FIFA. Então, teria o De La Cruz joga Alan. de segundo volante, viu, minha senhora? Vai Mas ser aí a gente tá falando convocado. pra primeiro. O De La Cruz joga de segundo volante. Ele pode voltar aqui, hoje pode botar o Gerson de primeiro volante, pode jogar o De La Cruz de segundo. Pode jogar o Alan de primeiro volante e o De La Cruz de segundo. Eu acho, De La Cruz mesmo será com a saída convocado? do Thiago Maia, tem um garoto lá no Flamengo que eu acho muito bom, o Vitor Hugo, não é? Vitor Hugo renovou o contrato agora. Muito bom jogador. Mas também não sei se de primeiro Então, volante. mas joga de segundo volante É também. primeiro. Mas o Thiago Alcântara ele não é primeiro volante. No O futebol Liverpool brasileiro. ele joga. Não é sempre, mas não é o algumas vezes marcador, ele joga. né, No Dani? futebol, Não é o cara que aqui- o Flamengo vai precisar Aqui para... no Brasil precisa do trinco. Eu gosto de jogador que tem essa versatilidade, cabeça erguida, aparece e tal. Eu gosto desse tipo de jogador. Mas aqui ainda precisa do... E o Tite gosta do trinco. Mas foi o Tite que sugeriu o nome do Thiago Alcântara. Achei para ser... Se sair o Thiago Maia, eu quero de segundo volante, porque o Thiago Maia é segundo volante. Thiago Na minha por versão. Thiago. Não, mas no Flamengo ele jogava mais de primeiro. Mas na minha versão, ele é melhor de segundo volante. Da saída de bola,
tal. E o segundo volante é para determinados jogos, né? É. Jogos que você só vai atacar. Então é melhor botar o cara que vai ficar com a bola, não, porque você não vai ser atacado. Agora, você precisa de jogo que você vai ser atacado, você precisa de ter o cara ali. O Zinho tá só ouvindo lá no camarote pensando assim... Quanto é que ganha o Thiago Alcântara por mês? Correspondente, se a gente fizer a correspondência para real, dá quase 5 milhões. Que beleza, hein? Jesus mesmo. Olha o bico que o Zinho fez lá. Jesus! 5 Como milhas. Como é que vai pagar isso aí? Fala, Petra. Essa mochila vai ter que estar bem cheia, essa mochila aí, hein? Madrecita de Deus. Olha lá, e tem time árabe querendo contratar o cara ainda lá. Assim, pode envolver aquela coisa, desejo, de repente, voltar ao Brasil, não sei. O Tite participando, falando. Mas se ele tem contrato, tem ainda, eu não sei qual até quando é esse contrato. Até o meio do ano, ele já pode assinar difícil, pré-contrato. Né? Não teria custo, né, nesse sentido, porque o contrato dele é até o meio do ano. Ele tem contrato só até o meio do ano? Só. Aí assim, se o Liverpool não se manifestou em renovar, então a gente não pode contar que ele tem esse salário, porque vai acabar. Então ele não vai ter esse salário, a não ser que ele tenha uma outra proposta por lá. Acho que tem mercado pelo que ele já desempenhou, né, pelos clubes que passou. Mas aí já fica melhor para o Bruno Spindel e o Marcos Braz conversar, dialogar. O Mazinho está por ali, né? O Mazinho estava aqui em dezembro, ele estava aqui no Rio. Né? Eu encontrei com ele lá, infelizmente, num momento triste, que foi o velório do Zagallo, a gente entrevistou ele ali. Assim, o conversar não custa nada, né? Não é um desespero para o Flamengo, esse primeiro semestre. Dá para esperar terminar esse contrato dele, caso tenha esse interesse, dá para esperar. O elenco que o Flamengo tem é suficiente até o meio do ano, sem dúvida. O Pascoal falou muito bem, o De La Cruz, em circunstância do jogo, pode recuar, fazer um segundo ali. Mas, para início, você tem o Ala, você tem o Gerson, você tem o Vitor Hugo, você ainda tem a molecada da base. Né? Então, assim, você tem peças suficientes para esse início de temporada do Flamengo. O Al-Ettifaq é o time árabe que está interessado. O Silas já falou, aí fica complicado. Sim, se a questão dele for salarial, se o foco dele agora for dinheiro, realmente não vai ter como competir. É mundo árabe, a gente sabe como trilha esse caminho. Mas eu fico pensando assim, competitividade, de repente, de estar um pouco mais em evidência. Um jogador de 32 anos, o Scarpa está com 30, voltou agora para o Brasil, falando de seleção brasileira. Acho que tem muito a ver também com o que é o propósito do cara, né? E ele só jogou lá, né? Ele não jogou aqui, ele é naturalizado espanhol, né? Então, assim, o cara que tem uma carreira dessa, 32 anos, se ele começou a jogar com 20, eu acredito que não, deve ter começado a jogar ali com seus 18 anos. Então, são 14 anos jogando praticamente lá na Europa. O financeiro, acredito que não seja um problema para ele. Agora, a gente está falando aqui de 60 milhões por ano. Não, teria que baixar. Contrato. É muita grana e o Zinho foi muito feliz. Não tem necessidade agora disso. Eu acho que se você tiver... Lá na frente também você tem jogadores, né, suficientes para botar a bola para dentro. Acho que tem que tentar investir na lateral mesmo, buscar ali, né? O Eric Pulgar conseguiu uma posição que foi muito difícil conseguir um jogador assumir aquilo que o João Gomes fez e fez muito bem, porque o Flamengo, aquilo que a gente falou aqui, determinados jogos, tudo bem, coloca lá, coloca o De La Cruz, coloca o Arrascaeta lá para trás, junto com o Gerson, porque você vai atacar. Agora, vão acontecer os jogos grandes que você toma um gol e você não tem um cara, que é o cara que vai botar o pezinho lá, que vai fazer o trabalho sujo de roubar a bola e tudo. Aí complica. Aí começam as críticas, aí começa a pressão, e aí quer sair muito, toma outro gol, como já aconteceu, né? E aí é Flamengo, nós estamos falando de Flamengo. Quando é Flamengo, quando é Corinthians, esse caldeirão ele é aquecido 100 vezes mais. Né? Eu fui técnico do Flamengo, eu sei muito bem o que é isso. O Zinho jogou a vida inteira dele lá. Então,
Vamos ver, estamos de olho. Pascoal, eu não sei não, Pascoal. Tem que ver o que vai voltar nessa mochila aí que foi para a Europa passear. Tô esperando para ver. E amanhã a gente também vai falar de Corinthians e Flamengo, porque provavelmente vai ter novidade de Mateuzinho. Intervalo rapidinho aqui no... Galera, seria um sonho ver Thiago Alcântara no Mengão, né, cara? O que você acha? Um cara ganha 5 milhões por mês, cara. 5 milhões de reais por mês. 1 milhão de dólares por mês. É muita coisa, né? Você é louco. Nenhum time brasileiro conseguiria pagar uma fortuna dessa mensal para um jogador. Não tem jeito, galera. O teto nosso aqui é 2 milhões, 2 milhões e 200, no máximo, né? 2.500 no máximo. Para um Cristiano Ronaldo, 2.500. 2 milhões e meio. Cara, muita grana. Seria um sonho. É um jogador de 32 anos que está parado por enquanto, né? Ele teve lesão. Desde abril ele está parado. Jogador do Liverpool, grande time da Inglaterra. O Liverpool que o Flamengo enfrentou na Copa de 2019, né? No Mundial de Clubes. Na Copa do Mundial de Clubes de 2019. E foi um jogo taco a taco, né, cara? Lógico, os caras venceram, mas por um placar magrinho de 1-0. E o Flamengo jogou muito bem aquele jogo, né? Tá aí, galera. Ó, temos aqui, então, as seguintes novidades, né? O Corinthians fechando aí, então, a contratação do Mateuzinho por empréstimo. Temos também o Thiago Maia saindo do Mengão para acertar com o Internacional. Temos o Flamengo lá na Europa, atrás de reforços, né? O Marcos Braz falou abertamente que estão em negociações Matias Vinha e também o Luiz Henrique. Só que aqui, graças a Deus, não falaram nesse nome, né? Luiz Henrique aqui neste vídeo. E o Thiago Alcântara é sonho. Thiago Alcântara é um jogador muito caro, né? Um jogador em evidência na Europa. Então, seria uma contratação milagrosa, né? O contrato dele vai até o meio do ano e a gente não sabe se o Liverpool irá renovar o contrato dele. Acho que não, mas tem clube árabe querendo o cara, né? Só os clubes árabes que conseguem pagar salários assim, né, cara? De 5 milhões, 10 milhões. Olha quanto que o Neymar ganha lá, olha quanto o Cristiano Ronaldo ganha lá, né? Então, só eles mesmos conseguem, né? Muito bem, tendo mais notícias, mais informações importantes, eu trago aqui para vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!